abençoando, dando saúde, força, Senhor. Renova as forças da tua filha nessa noite, Pai. Toca a mão da cabeça, a ponta dos pés. Guarda a sua casa, a sua família, seu ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo, frustra o plano do adversário, meu Senhor da glória. Continue guardando, continue livrando, continue escondendo, Senhor, no esconderijo do Altíssimo, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, cerca esse lugar, Senhor, com muralha de fogo. Toma, Senhor, cada um nas tuas mãos, Pai. Não deixa que nada, Senhor, venha distrair o teu povo, nada venha tirar atenção, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque os corações já estão, Senhor, preparados, Pai, para estar recebendo aquilo que tu vai falar, Senhor, através da vida da tua serva, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Que a paz e a graça do Senhor seja contigo. Amém. Na noite desse dia, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em Lucas, capítulo número 1. Mas, ainda de pé, irmãos, vamos estar adorando ao Senhor. Amém? O Deus que está aqui, Ele é digno de glória, de honra, de louvor, de adoração. Vamos estar, declarando, como eu falei, as nossas palavras são decretos. E a Bíblia fala, se eu não me engano, em Provérbios, que o poder da vida e da morte está na sua boca. Então você pode declarar e profetizar nessa noite que a tua vitória é grande. Que Deus te trouxe aqui hoje para te entregar uma bênção. Aleluia, que nem tuas mãos vai conseguir suportar, segurar de tão grande que é a tua bênção, é o teu milagre, é a tua vitória. Aleluia, toma posse, amém? Porque está sendo liberada uma palavra de vida sobre você. Nessa noite nós vamos estar louvando ao Senhor com este hino que o Espírito Santo colocou no meu espírito, ali no meu coração. E o Senhor falava comigo, que nós vamos sair daqui hoje com a melhor pesca da nossa vida. O mês de junho vai ser um mês de vitória, de conquista, de realizações para você, para a tua casa. O milagre vai chegar lá dentro. A providência de Deus vai vir. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora seu amanhã parece incerto. O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Mas Deus não mandou você parar. Aleluia. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. Você é um grande pescador. Aleluia. Oh, glória. Jesus está na casa. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Oh, que fracasso, que decepção. Mas está acontecendo um culto na beira do mar. Quem está lá? E é Jesus quem vai pregar. E quer ter o barco emprestado. E depois do culto ele chama para voltar. Exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Tu está entendendo o que Deus está falando contigo hoje? Aleluia! Oh, glória! Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Recebe, recebe, aleluia! Depois do culto, Jesus vai te surpreender nessa noite, aleluia! Louvado, exaltado e glorificado é o nome do Senhor. Rebaixar a banda, cantaréia, aleluia! Tem surpresa de Deus para você, aleluia! Vai dando glória, que tem vitória nessa terra, nessa noite, aleluia! Oh, glória, presta atenção, aleluia! Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tampouco do país. Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara para o milagre
Jesus pregando, tem milagre te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta. Receba, recebe Deus aí, igreja. Aleluia. Oh, glória. Exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Tu vai ser surpreendido hoje por Jesus. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Deus. Oh, Senhor, Tu és um Deus fiel. Você vai voltar para o mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar, onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepare para o milagre que acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre, te esperando quando o culto terminar. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepara para o milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vai cantar. Oh, glória! Tu está entendendo o mistério? Aleluia! Oh, Jesus! Oh, ele pode lutar, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, 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 crescendo. Você vai crescer no Senhor hoje, aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Depois do culto Ele vai com você. Depois do culto tem milagre, providência, tem resposta. Creia! Oh, aleluia! Depois do culto você vai voltar exatamente para o mesmo lugar. Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nessa terra. Você crê da glória? Oh, aleluia! Oh, tem surpresa de Deus para você nessa noite. Aleluia! Rabaxubi cantaraia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Você que entende que papai está na casa. Oh, aleluia! E Ele está falando comigo e contigo. Depois desse culto tem resposta. Depois desse culto tem providência. Depois desse culto tem escape. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Alabanda, cantarabachúbia. Oh, aleluia! Vamos ler Lucas capítulo 1, verso de número 26. Glória ao nome do Senhor, que garante a minha e a tua vitória. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço varão? E respondeu o anjo, dizendo-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice.
e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Amém? Você pode assentar, exaltando e glorificando o nome do Senhor nessa noite. Glória ao nome do Senhor, que tem uma palavra para mim e para você neste lugar, nessa noite. Amém? Uma noite de ceia, uma noite de reflexão, uma noite de milagre, né? Porque através do momento da ceia, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele realiza milagre nas nossas vidas, irmãos. Aleluia. Através, né, desse momento, desse ato que nós participamos aqui, lembrando, né, do momento de cruz, do momento de sacrifício do nosso Salvador, Ele opera milagre na nossa vida. E Ele falou, né, fazer até que Ele venha. Então, até que o Senhor venha, nós vamos estar aqui celebrando, né, em comunhão com Ele, com o corpo de Cristo, porque a morte de cruz representa, né, uma nova vida, uma nova história para nós. Mas nós vamos ver aqui o começo de todas as coisas, né? O começo do projeto de Deus, quando Deus, né, preparou o momento certo para que Jesus viesse na terra. Porque quando Jesus chegou aqui na terra, Ele veio com um propósito celestial para morrer, para ressuscitar, para tomar a chave da morte das mãos de Satanás, porque quem tinha o controle da morte era o diabo. E se o diabo tivesse a chave da morte até hoje nas mãos dele, ele podia virar para mim e para você e dizer assim: hoje eu vou matar a Dora, hoje eu vou matar o Fábio. E a morte chegaria para você, porque o controle da morte estava na mão dele. Mas a Bíblia fala que quando Jesus veio a este mundo, um dos propósitos de Jesus foi o quê? Ele foi no inferno, ele tomou a chave da morte das mãos de Satanás, e hoje quem tem o poder da vida e da morte é o Senhor. Quem comanda a minha vida e a tua vida não é o diabo, porque ele só pode matar aqueles que dão brecha e legalidade para ele agir. Mas quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, o controle da nossa vida está na palma da mão do nosso Redentor, do nosso Criador, Satanás não pode mais dizer que vai me matar e te matar. Porque quem é o dono da vida é o Senhor Jesus, que tomou a chave das mãos dele. Mas houve um projeto no céu, no coração de Deus, e Deus falou: vou mandar meu filho, meu único filho, meu amado filho, meu precioso filho, meu filho santo, bendito, nessa terra para morrer por um bocado de pecador, por gente, irmãos, que, né, transgrediam, pecavam, porque Jesus não escolheu, né, porque ele ia morrer. Ele morreu pelo bandido, pelo ladrão, pela prostituta, morreu por mim, por você. Somos todos pecadores, todos carecemos de misericórdia e da graça de Deus, que é o favor imerecido sobre as nossas vidas. Nós não merecemos nada, mas o amor de Deus, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos dá saúde, Ele nos dá força. Então Ele tem um projeto no coração dele, Ele precisa enviar o filho dele aqui na terra. E Deus, né, está preparando o cenário, preparando o tempo de Jesus chegar para cumprir o propósito de Deus, ao qual Jesus tinha que passar. Mas para que isso acontecesse, Deus precisava escolher alguém, precisava escolher uma mulher, para que Jesus viesse nessa terra, nascesse de uma mulher, como, né, diz nas Escrituras, que ele nasceria de uma mulher e o propósito de Deus se cumpriria. Jesus iria crescer, Jesus ia se desenvolver, Jesus ia aprender e Jesus ia, né, traçar o caminho, o projeto que Deus preparou para ele. Aí Deus olha, né, na face da terra e Deus encontra em Maria uma mulher agraciada. Aí Deus, com a sua, né, com a sua onisciência, onipresença, onipotência, Ele vai preparar todo momento para poder se apresentar a Maria. Porque precisava ser um momento, irmãos, né, ao qual Deus pudesse trabalhar para que Maria, ela pudesse entender o que Deus Pai queria fazer na vida dela. E a Bíblia vai dizer
que o anjo Gabriel, né, ele chega na cidade da Galileia chamada Nazaré. E ele se apresenta a uma virgem desposada com um varão. Ela era noiva de José, já estava com o casamento tudo marcado, tudo preparado, né, para se casar. E Deus acha graça em Maria. E naquele momento, né, o anjo Gabriel se apresenta a ela. E quando ele entra naquela casa, o anjo, né, ele entra naquele lugar onde ela está e diz para ela: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Irmãos, Deus escolheu Maria. Deus escolheu aquela mulher dentre muitas mulheres na face da terra. Eu acredito que Deus olhou, né, de um lado para o outro. Deus pesquisou, procurou, mas Deus encontrou em Maria, como o anjo ali, né, ele deu ali a saudação para ela, uma mulher agraciada, ou seja, uma mulher cheia de graça, uma mulher cheia de virtude. Porque quando Deus ele quer cumprir um projeto, um propósito, ele quer usar alguém como instrumento para a glória dele, para o poder dele ser manifesto, irmãos, ele não vai escolher qualquer pessoa, qualquer um. Ele vai escolher alguém que esteja à altura do milagre. E para me enviar o seu filho, o seu único filho, ele tinha que escolher muito bem. E acredito eu que ele procurou, ele, né, olhou e rodeou pela terra, e ele achou em Maria uma graça que não tinha outra. Então ele falou: é ela, vai ser Maria. E ele manda Gabriel ir lá como mensageiro, como porta-voz, né, conversar com Maria. E ele já chega ali honrando Maria com palavras, saudando Maria, chamando ela de bem-aventurada, bendita és tu entre as mulheres, querendo mostrar para Maria o valor que Maria tinha. E quando o Senhor ele prepara um momento para nos abençoar, quando o Senhor prepara um projeto, algo grande para fazer acontecer nas nossas vidas, para nos dar algo que vem do coração de Deus, que é precioso, que é valioso, que será para a glória e honra do nome do próprio Deus na nossa vida. Quando o Senhor nos escolhe, irmãos, nós precisamos estar nesse nível que Maria estava, porque eu acredito que tinha outras mulheres também que eram tementes a Deus, mas o nível que Maria estava, você pode ver pela fala do anjo Gabriel. Maria estava no nível ao qual agradou o coração de Deus. Para receber coisa grande, você precisa estar no nível que você agrada o coração de Deus. Por isso, Deus falou para o mensageiro: vai lá e diga a Maria, saúde a Maria, como agraciada, como bem-aventurada. Porque essa mulher vai gerar algo grande. Porque essa mulher vai gerar algo que vai impactar o mundo e vai mudar o mundo. Porque outrora nós éramos escravos de Satanás. Mas o amor de Jesus, quando veio nessa terra para morrer naquela cruz, não foi para ele ser mártir da sociedade. Foi para morrer, para que houvesse, né, redenção dos nossos pecados. Então ele fala assim, avisa para Maria que ela vai ser alguém que vai ser canal para uma grande história acontecer no mundo. Irmãos, imagina você, Deus se apresentando a você através de um anjo, o anjo Gabriel, que era um anjo mensageiro, e o Senhor chega, né, diante de você através do seu anjo mensageiro e diz para você que tu é agraciada, agraciado, e que Deus tem um projeto grande para entregar na tua mão. Aleluia. Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Aleluia. Por quê? Porque Maria estava no nível que Deus queria. Se você quer viver coisas grandes em Deus, esteja no nível que Deus quer que você esteja, para receber de Deus o milagre que você tem esperado. Então ele vai dizer para ela, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Maria achou graça diante dos olhos de Deus. Deus olhou para ela e disse, é uma mulher de coragem, é uma mulher determinada, porque para viver aquilo que Deus tinha projetado para ela, tinha que ser alguém assim. Não podia ser uma mulher, irmãos, que no primeiro
desafio difícil que ela passasse, ela entregasse os pontos e ela corresse, desistisse de tudo e largasse para lá a história que Deus tinha com ela, a história que Deus tinha para ela. Não, tinha que ser uma mulher forte, uma mulher de fibra, uma mulher que ia viver o propósito até o fim. Deus escolheu certo. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus escolheu você e Deus escolheu certo. Porque o projeto que Deus tem para a tua vida, a história que Deus tem para você, é uma história para pessoas fortes. É uma história para pessoas que vai até o fim, sem murmurar, sem reclamar, sem questionar aquilo que vai passando pelo meio do caminho. E Deus conhecia o coração de Maria. E Ele sabia que Maria seria uma mulher forte. E Deus está falando contigo nessa noite, que para Ele concluir o projeto na tua vida, você precisa ser como Maria. Você precisa ser forte. Vai aguentar o tranco, vai aguentar a pedrada, vai aguentar a paulada, vai aguentar a chacoalhada. Então você é alguém como Maria. Você está preparado para viver o extraordinário de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui o anjo está falando para Maria, né, a dimensão daquilo que Deus tem para entregar nas mãos dela. Está falando, olha Maria, tu vai gerar o Filho de Deus. Olha Maria, o que tu vai gerar é grande. Ele será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Tu sabe o que é isso, Maria? Gerar o Filho de Deus. Tu foi escolhida. Tu foi agraciada. Tu foi separada com um grande propósito, Maria. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. O anjo estava ali, né, demonstrando para Maria que tudo aquilo que Deus tinha preparado para ela era coisa excelente, era coisa maravilhosa, era coisa sobrenatural. E respondendo o anjo, disse-lhe, e disse Maria ao anjo, como se fará isto, visto que não conheço o varão? Maria era virgem. E o anjo está colocando para ela ali uma proposta, né, irmãos, maravilhosa. Algo, né, surreal aos olhos naturais. Maria está prestando atenção em Gabriel, em tudo que ele está falando, em tudo que ele está dizendo. Maria está dizendo, o projeto é bom, o negócio é bom, que Deus preparou para mim. Mas e como vai acontecer? Não tenho condições para isso, eu sou virgem. Então Maria colocou o quê? Um questionamento para Gabriel. Irmãos, às vezes, Deus vai colocar coisa grande na tua frente. E Deus vai mostrar para você que o negócio é grande, que o negócio vale a pena, que se você estiver disposto, Deus vai agir de uma maneira tremenda e poderosa a teu favor. Você já viu, né, as pessoas que vendem plano de saúde, que vendem casa, consórcio de carro? Quando ele vai te apresentar o projeto, ele vem com aquela planilha, ele só fala coisa boa, né? Ó, tem isso, tem aquilo, né? Já viu como é que o vendedor faz para poder ganhar o cliente? Ó, é desse jeito, em outro lugar tu não vai achar, o preço é bacana, o negócio é diferente, é coisa de 2025, ainda não tem lugar nenhum. Ele vai fazer o quê? Ele vai te apresentar o projeto para que você possa o quê? Se encantar pelo projeto. O nosso Deus é assim, irmão. Sabe quando Ele te entrega uma profecia, Ele fala contigo, Ele te entrega uma palavra? O nosso Deus é desse jeito. Fábio é vendedor, né? Vendedor, quando chega para apresentar o seu produto, é só elogio. Às vezes o do concorrente pode ser até melhor do que o teu, mas você vai colocar ali, né, naquele produto, tu vai dar o teu melhor, tu vai dizer que o teu produto, né, é o melhor do mercado, que o teu produto é o caro, é o tal, é da última geração. Você vai fazer o quê? Você vai apresentar qual é a proposta, qual é o produto, para que a pessoa se encante com aquilo que está sendo apresentado. Aí a pessoa vai dizer, pô, isso aí é bom, acho que eu vou ficar, gostei. E o nosso Deus nessa noite está falando conosco dessa mesma forma. Deus, Ele quando tem uma história para escrever para a minha vida e para a tua vida, Ele sempre vai te mostrar o projeto que Ele tem. Ele
Ele sempre vai falar para você através da palavra, através de um servo, através de uma profecia, de uma revelação que seja. Deus sempre vai abrir o livro e vai dizer para você, ó, o que o céu tem para você é isso. Deus quer você como profeta, como adorador, como pregador da palavra, como evangelista, como uma irmã de oração, uma irmã de mesa, enfim, Deus sempre vai se revelar para você qual é o projeto que Ele tem para a tua vida. Sempre Ele vai falar. E às vezes a gente vai achar a proposta boa e às vezes vai achar também que não é boa. E Deus vai precisar trabalhar no teu coração até cumprir na tua vida o que o Senhor preparou para você. E aqui, Gabriel vai falando para ela tudo aquilo que Deus quer fazer na vida dela. E o Gabriel vai dizer para ela que o que ela vai gerar é grande, é algo marcante. Ela vai dar vida ao Filho de Deus. Ela vai ser marcada na história. A história dela vai ser marcada como a mãe de Jesus. Nós não adoramos Maria, mas Maria é uma mulher de honra. Por quê? Porque ela gerou o Filho de Deus. Quem foi a mulher que gerou o Filho de Deus? Só Maria. Só Maria teve o rei na barriga. Sabe por quê? Porque ela era uma mulher graciada. Deus achou graça em Maria. Deus olhou para ela e viu que ela era bem-aventurada. Deus olhou para ela e falou assim, está no nível que eu quero. Pode deixar ela gerar, porque está no nível que eu quero. Aleluia. Deus está falando conosco nessa noite. Tu quer gerar coisa grande? Tu quer viver coisa grande? Se coloca no nível de Maria. E ela falou, como será? Como será? Porque tudo que você falou é impossível. Como será na tua vida, meu irmão, minha irmã? Deus já falou tanta coisa para você que vai fazer acontecer na tua vida. E você muitas das vezes vai perguntar também, como será? É impossível. Não tem condições. Aos olhos humanos não vai acontecer. Como vai ser isso? Maria perguntou, como vai ser isso? E às vezes você fica esperando uma bênção, uma vitória, um milagre da parte de Deus, uma promessa se cumprir na tua vida. Aí Deus fala, vou levar você para a Europa. Eu falo, como vai ser isso? Como vai ser isso, Senhor? Como vai ser? Porque aos nossos olhos naturais, a gente sabe que existem muitas impossibilidades. Maria tinha uma impossibilidade, ela era virgem. Mas o anjo falou para ela assim, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí, o anjo vai dizer para ela, sabe o quê? Você está pensando que é difícil acontecer porque você é uma mulher virgem. Ainda não tinha sido desposada por José. E como uma mulher virgem vai gerar filho? Era algo impossível. Mas o anjo falou para ela, fica tranquila, porque o poder do Espírito Santo te envolverá. É isso que eu quero falar para você nessa noite, gente. Sabe aquele impossível na tua vida? Que você também fala para Deus, mas como vai ser? Como pode ser? Você vai questionar Deus. A promessa é toda perfeitinha, mas como ela vai se cumprir? Como Deus vai fazer na minha vida? Aí Deus fala para você, no poder do Espírito Santo, Deus pode todas as coisas. Aleluia. Se o Espírito Santo de Deus descer sobre a tua vida, o milagre pode acontecer hoje, pode acontecer agora. Se o Espírito Santo de Deus descer sobre a tua vida, na noite que se chama hoje, pode acontecer cura, milagre, pode acontecer provisão, pode acontecer libertação, transformação de vidas. Aleluia. Deus pode trabalhar na tua vida de uma forma poderosa. Deus pode fazer coisas grandes acontecer a teu favor, a teu respeito dentro da tua casa. O anjo Gabriel fala para ela, descerá sobre ti o poder do Espírito Santo, e ele se apoderará de ti. Aleluia. E ele fala que a virtude do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. A virtude do Altíssimo
ou seja, a virtude de Deus, ela cobrirá você como uma sombra, como uma proteção, e nada vai poder impedir o que Deus tem para fazer na tua vida, Maria. Descerá sobre ti nesta noite o poder do Altíssimo, o poder do Espírito Santo, e nada poderá impedir Deus trabalhar e agir em teu favor nesta noite. Aleluia! Arabaxubi cantaraia, decanta arabaxubi cantarabaxaia, arabaxúbia. O Espírito de Deus está aqui nesta noite. Aleluia! E Ele diz para a sua igreja, porque a palavra dele é vida, a palavra dele, ela não volta vazia, ela é vida na tua vida. Quando ela chega no teu coração, a semente tem que germinar, e o Senhor está falando contigo nesta noite. Como pode acontecer esse milagre? Como pode acontecer essa mudança? Como pode você assinar esse papel? Como pode acontecer na tua vida? E o Senhor está falando para você, como falou para Maria, a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo pode fazer você hoje gerar o teu impossível. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e está no 6º mês para aquela que era chamada estéril. Gabriel estava ali mostrando para Maria o seguinte, irmãos: Maria, não fique apavorada não fique pensando como vai acontecer, porque para Deus nada é impossível, Maria. Lembra da tua prima? A tua prima, que já era avançada em idade, não podia ter filho, era estéril. Tua prima Isabel está gerando também. Tua prima Isabel está no 6º mês de gravidez, Maria. Sabe por quê, Maria? Porque o poder do Espírito Santo também envolveu Isabel para um grande propósito. Aleluia! Porque Isabel também não gerou qualquer coisa não, irmãos. Isabel gerou João Batista, aquele que veio antecedendo a Cristo, anunciando que Jesus viria. Então tu está entendendo que o Senhor está falando contigo nessa noite? Quando Deus quer fazer você gerar coisas grandes, quando Deus quer fazer você gerar milagres grandes, coisas extraordinárias, você precisa se colocar na posição que Maria estava para receber a bênção. Aleluia. Se não estiver na posição, como é que o mensageiro vai chegar diante de você e anunciar as boas novas? Que o tempo da tua vitória, do teu milagre chegou. Aleluia. É por isso que muitas das vezes a gente fica esperando, e o milagre não chega, a resposta não chega, o negócio não desembaraça. É porque Deus está chamando a mim e a você ao nível de Maria, ao nível de ser agraciada diante dos olhos do Senhor. E o Senhor falar: é agora que eu vou me apresentar, é agora que eu vou enviar o mensageiro com a boa notícia de que você vai viver o extraordinário, o sobrenatural da parte de Deus na tua vida. E o anjo fala para ela: Maria, a tua prima também viveu um milagre. A tua prima também está vivendo um milagre. Ela não podia gerar, mas está gerando. O milagre chegou na casa da tua prima. O sobrenatural de Deus alcançou Isabel. E vai ter um sobrenatural de Deus através do Espírito Santo alcançando a tua vida, Maria. E naquele momento Maria começou a entender que o poder de Deus ia se manifestar na vida dela, para ela viver uma grande história. E Maria disse para o anjo: eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, Maria teve fé, você está entendendo? O que é que Maria falou? Cumpra-se em mim a tua palavra. Maria não duvidou daquilo que o mensageiro de Deus veio entregar para ela, daquilo que o anjo do Senhor veio entregar da parte de Deus para ela. O problema
tua mão, sabe o que é? A incredulidade, a falta de fé. Porque quando Gabriel começou a falar, ela até questionou porque ela falou, como vai ser isso aí? Como será esse negócio? Mas depois ele falou para ela, ó, vai ser sobrenatural, vai ser algo da parte de Deus, vai ser algo vindo do Espírito Santo. Aí ela entendeu como seria o negócio, irmãos, e ela entendeu e recebeu. E quando ele termina de falar, porque para Deus nada é impossível, a Bíblia diz que Maria fala, eis-me aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aqui está dizendo, sabe o quê? Maria acabou de confessar que ela creu naquilo que o mensageiro trouxe para ela. Maria não duvidou. Ela falou assim, cumpra-se em mim a tua palavra. O problema de muitos não receberem da parte de Deus é porque Deus se apresenta a nós. Deus fala que vai fazer. Deus, apresenta o projeto e nós duvidamos do projeto de Deus. Mas Maria não duvidou. Maria não duvidou. Ela creu nas palavras que aquele mensageiro deixou ali para ela. Que se cumpra na minha vida. Ali Deus viu que realmente ele tinha acertado. Quando ele escolhe Maria, Deus olhou e falou, não, realmente, eu escolhi a pessoa certa para gerar o meu filho. O que falta na minha vida e na tua vida muitas das vezes, sabe o que é? Irmãos, é ter fé. Quando Deus apresenta um projeto para você que vai fazer na tua vida. Quando Deus fala que vai entrar na tua casa, que vai mudar. Quando Deus fala que vai entrar na tua vida financeira e vai virar a situação, vai virar o jogo. Quando Deus fala que vai arrumar a bagunça que está a tua vida. Quando Deus fala que tem uma obra grande, um chamado grande para fazer através de você. E você acredita ou não acredita. Maria acreditou. Maria pegou aquelas palavras para ela e ela falou que seja realizada em mim a tua vontade. Deus está chamando uma geração de Marias para poder ouvir da parte de Deus o que Deus tem para fazer e não duvidar. Porque o problema de muitos é a dúvida. Deus também quer entregar na tua mão projetos grandes. Deus também quer achar em você um coração agraciado para entregar na tua mão algo precioso, algo grande que vai mudar a tua história. Porque a história de Maria foi mudada. A vida de Maria foi mudada. Deus fez coisas extraordinárias. Porque aquela mulher era virgem e através do poder do Espírito Santo ela pôde gerar. E nessa noite Deus fala conosco. O que é impossível que Deus já se apresentou para você e você ainda não conseguiu falar como Maria, eis-me aqui, que se cumpra a tua palavra, porque você acha que Deus não vai fazer, porque os anos já se passaram, porque o tempo está correndo e você não está vendo as coisas acontecendo. O milagre está acontecendo na casa do vizinho. O anjo falou para Maria, tua prima recebeu vitória. A tua prima Isabel está gerando. Com 90 anos, está grávida. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa sobrenatural. Aí Maria começou a entender, opa, é coisa de Deus. É coisa do Espírito Santo. É coisa que veio do alto para a minha vida. Então, na mesma hora, irmãos, ela não pensou duas vezes. Ela falou, se cumpra na minha vida a tua vontade, o teu querer. Nessa noite Deus está falando contigo que é necessário você primeiro acreditar na promessa e depois você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eis-me aqui para que tu se cumpra a tua palavra sobre mim. Você precisa acreditar e você precisa deixar Deus trabalhar e Deus fazer. Porque se você duvidar, Deus não faz. Mas se você for como Maria, disser, estou dentro, pode fazer, Jesus, eu aceito, o céu vai começar a se movimentar a teu favor. Aleluia. Nessa noite, o Espírito Santo, ele está nesse lugar. Glória a Deus. E Deus
Ele preparou essa noite deste dia para dizer para você que o teu milagre pode acontecer. Se você tem dúvida no teu coração, Deus está falando contigo que o poder do Espírito Santo, ele pode te envolver e ele pode fazer um milagre acontecer na tua vida, como fez na vida de Maria. Você vai conseguir, você vai ser curado, você vai ser liberto, você vai conquistar, você vai galgar degraus. Sabe por quê? O poder do Altíssimo te envolverá. Não é qualquer poder, é o poder do Espírito Santo de Deus que vai te envolver de uma forma extraordinária, sobrenatural, e vai fazer você gerar milagre. Glória! E o milagre que você vai gerar não é um milagrezinho para ser esquecido em 2 dias, não, irmão. Está aqui a história de Maria até os dias de hoje, sendo contada e sendo pregada. Uma grande mulher que gerou um grande homem, aleluia, Aleluia. que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E da mesma forma que Deus fez na vida de Maria, Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Aleluia, Deus. Deus quer te escolher no meio de milhares para fazer a diferença e para dizer, esse aí é bem-aventurado, porque eu escolhi para destacar no meio de muitos. No meio de muitos Deus vai te destacar. Seja na família, seja no teu trabalho, seja no meio da parentela, aonde tu colocar os teus pés, o Senhor vai te destacar. Porque o Senhor vai dizer, é um agraciado, é uma agraciada, é uma filha bem-aventurada. Por isso eu o escolhi, por isso eu a chamei para viver o propósito comigo. Aleluia. Se não tiver fé, não vive propósito, irmão. Se não tiver fé, se não tiver coragem para entrar no negócio, não vive o propósito. Tu para pelo meio do caminho. Mas Deus, quando escolhe para fazer propósitos grandes, irmão, Ele não escolhe qualquer um, não. Ele só escolhe pessoas de coragem. Como escolheu Davi, como escolheu Moisés, como escolheu Maria e muitos outros da Bíblia, Joquebede. Deus só escolhe pessoas que Ele sabe que vai encarar o desafio. Se você não encarar o desafio, tu não vive milagre. Se você não encarar o desafio, você não vai viver o projeto de Deus na tua vida. Então nós precisamos acordar. Maria estava lá no cantinho dela. Estava quietinha lá. A Bíblia não fala, né? A história de Maria antes disso. Maria estava lá na vidinha dela, preparando o enxoval, se preparando para casar. E de repente, aparece dentro do quarto dela um anjo mensageiro da parte de Deus e diz, Maria, tua vida vai mudar a partir de hoje. Vim trazer recado de Deus para você, Maria. Tem coisa grande da parte de Deus para a tua vida, Maria. E o que Deus quer fazer na minha e na tua vida é pegar você e eu em dias comuns, que você está lá trabalhando, está lá fazendo as tuas coisinhas, e de repente Deus fala assim, ó, se apresenta hoje com as boas notícias, dizendo que o milagre vai chegar na porta dela, vai chegar na casa dela. Aleluia. Num dia improvável, Maria recebe aquele anjo Gabriel dentro da sua casa para dizer que ela ia ser mãe de Jesus. Um dia, irmão, um dia comum para você pode ser um grande dia de milagre. Porque o céu pode dizer assim, é hora de chegar com a mensagem diante dele, diante dela. Sabe o que vai acontecer? O poder do Altíssimo vai envolver. O poder do Altíssimo vai chegar. Aleluia. E você vai ser envolvido pela glória de Deus. E tu vai gerar milagre. Oh, aleluia. Quando o poder do Altíssimo te envolver, irmãos, talvez você pode estar no teu trabalho, na tua casa, dentro da igreja, na rua, não importa onde tu estiver. Quando o céu disser, hoje eu estou liberando a mensagem que vai mudar a história dele, vai mudar a história dela, o céu vai se manifestar na terra, meu irmão. Vai ter explosão na terra. Mas a mensagem vai chegar para você. Te prepara, porque é hoje que a tua história muda. O poder do Altíssimo, Ele quer te envolver nessa noite. Aleluia. Deus está te chamando. Se coloca na posição de Maria. Porque na noite desse dia, o Espírito Santo, aleluia, Ele já está no ambiente para fazer coisas maravilhosas acontecer.
Através do Espírito Santo tem cura. Através do Espírito Santo tem transformação de vida. Através do Espírito Santo tem milagre. Através do Espírito Santo tem mudança. Tem situações sendo movimentadas na terra. Porque o poder do Espírito Santo está envolvendo este lugar nessa noite. Você crê? O poder do Espírito Santo está envolvendo a minha vida e a tua vida nessa noite. Você crê? Depois que o Espírito Santo se manifestou na terra, como nós estivemos falando aqui em Atos capítulo 2, verso 2. A partir daquele momento, irmãos, que o Espírito Santo desceu na terra, houve uma transformação, houve uma mudança na igreja. Houve coisas que não tinha antes, porque o poder do Espírito Santo, quando ele se manifesta, ele faz muita coisa acontecer. E às vezes o que falta, sabe o que é? Como nós louvamos aqui, pedir a Deus para reacender a chama dele. Porque se o Espírito Santo está na tua vida, tem cura. Se o Espírito Santo está na tua vida, tem vitória para você. Se o Espírito Santo está na tua vida, tem bálsamo de Deus para você. Se o Espírito Santo de Deus está na tua vida, tem força para você caminhar. Se o Espírito Santo de Deus está na tua vida, tem coragem para tu vencer os desafios que você vive diariamente. Se Ele está contigo, meu irmão, tu tem tudo. Tu tem tudo. A partir da descida do Espírito Santo, a igreja não estava mais órfã, porque estavam pensando que Jesus morreu, voltou para o Pai e deixou aquele povo sozinho, à mercê da sociedade cruel que tinha naquela época. Mas Jesus falou: não vou deixar vocês só. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia. E quando o Espírito Santo desceu, teve uma mudança, teve uma transformação, teve um marco na igreja. E eu quero declarar nessa noite que o Espírito Santo, ele vai descer sobre nós. Aleluia. A chama do Espírito Santo, ela vai reacender dentro de nós nessa noite. Aleluia. Levanturi cantarabanda cantarébia. E o milagre de Deus, ele vai se manifestar em nosso favor. Amém. Oh, rabachai de cantarabachubi cantaraia. Eu quero declarar nessa noite que através do poder do Espírito Santo, aleluia, esse mês de junho nós vamos viver, aleluia, das bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. O poder do Espírito Santo vai nos envolver de tal maneira que nós vamos cantar vitória, cantar que só o Senhor é Deus, porque o Espírito Santo ele vai fazer acontecer, o Espírito Santo vai se manifestar, o poder do Altíssimo virá sobre nós e a glória de Deus vai se manifestar. Aleluia. Aleluia. Oh Senhor, nós vamos viver, Senhor, um mês ao qual o Espírito Santo vai vir com boas notícias. A qual, Senhor, a mensagem de vitória da tua parte. Oh Senhor, aquilo que é impossível, através do poder do teu Espírito, vai se manifestar como possibilidade na nossa vida. Aleluia, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, nessa noite orar, Senhor, pela tua igreja. Porque eu já creio, Senhor, que neste lugar, Senhor, ao qual, Senhor, o teu domínio, a tua majestade, a tua grandeza, Senhor, se faz presente no nosso meio, Senhor. Eu quero orar, Senhor, e entregar teus filhos e as tuas filhas, Senhor, que estão aqui. Assim como Maria, Senhor, tomou posição para receber aquilo que Deus tinha para a vida dela. Nós queremos dizer nessa noite, Pai, eis-nos aqui, Senhor, na posição que Tu queres, como um vaso na mão do oleiro, para receber aquilo que o Senhor já preparou para nós. Aleluia. Senhor, nós queremos viver a promessa, nós queremos viver o tempo que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor. Aleluia. Ao qual, Senhor, nós vamos contar na história que o Senhor fez na nossa vida. Aleluia. Porque quando o Senhor escolhe, quando nós estamos na posição, o milagre que Deus faz é um milagre perfeito, é um milagre sobrenatural. É algo que ninguém entende, ninguém explica, mas só o céu pode trabalhar a nosso favor. Por isso nessa noite, Senhor, eu te peço, vem com a porção do teu Santo Espírito neste lugar, para, Senhor,
fazer maravilha acontecer. Senhor, tu mudou a história de Maria, quando veio o Senhor amado, diante dela, se apresentar com um projeto, que era um projeto maravilhoso. Senhor, tu muda a história de cada um aqui, Senhor, neste lugar. Porque nessa noite o teu Espírito, a tua presença, também tem um projeto maravilhoso para cada um de nós, meu Senhor. E a manifestação do teu poder, do teu Espírito Santo, vai começar a trabalhar dentro de cada um, para gerar um grande milagre. Oh, Espírito de Deus, tem milagre, Senhor. Oh, Senhor, tem milagre sendo gerado nessa noite. Se tu crê, tu dá glória para o Senhor. Se tu crê nessa noite, tu dá glória, 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 glória. Aleluia! O mensageiro chegou neste lugar. O Espírito Santo chegou aqui para dizer para mim, para você, que tem boas notícias chegando. Ele quer apresentar esse projeto, que não é um projeto do teu coração, mas é um projeto do coração de Deus. É coisa extraordinária e maravilhosa. Teus olhos não viram, teus ouvidos não ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor, porque tem projeto de Deus sendo assinado aqui nessa noite. Tem coisas, aleluia, que o céu está liberando em favor das nossas vidas hoje, através da manifestação do Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós estamos levando conosco, Senhor, uma palavra. Assim como Maria falou, seja feito na minha vida. Eu creio e me coloco na disposição para o milagre acontecer em mim. Nós queremos, Senhor, se colocar diante de Ti, dizendo para Ti, Senhor, pode completar a Tua obra, porque nós aceitamos o projeto. Pode começar a obra, porque nós aceitamos o Teu projeto, Senhor, em direção às nossas vidas, meu Pai. Aleluia, louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, porque uma coisa é certa, o projeto de Deus não falha. O do homem falha, o do homem engana, o do homem está errado, mas o projeto de Deus é certo para as nossas vidas. O projeto de Deus não falha. Aleluia. Oh, Deus, obrigado, Senhor, porque Tu tem um projeto para cada um de nós na noite desse dia, Pai. Assim eu Te louvo, Deus. Assim eu glorifico o Teu santo nome, Senhor. E já Te agradeço pela minha vitória e pela vitória da Tua igreja. Você que crê, aplauda ao Senhor pelo projeto que Ele já entregou na Tua mão. Aleluia. Porque a bênção é grande, o projeto é grande. Você foi escolhida, você foi agraciada. Na noite desse dia, o Senhor está te vendo como Maria. E o Senhor já liberou o projeto a teu favor nessa noite, neste lugar, amém? E eu glorifico ao Senhor e agradeço essa oportunidade, que Deus possa falar contigo de maneira extraordinária, amém? Glória a Deus, aleluia.